Olá, meu querido aluno da disciplina de Teoria de Jogos. Estamos aqui em mais um encontro para dar continuidade ao estudo dos jogos simultâneos, encontrando as melhores respostas estratégicas, parte 2. Hoje nós vamos falar de solucionar um jogo simultâneo por meio do equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é um dos aspectos teóricos mais conhecidos da teoria de jogos. Mais conhecidos, com uma grande aplicação, é o nosso tema do nosso fórum dessa semana, desse segundo encontro, que fala sobre jogos simultâneos, onde eu convido você a pensar a respeito dos trade-offs, que são as escolhas que as empresas fazem frente a o que é melhor para elas e o que é melhor para a comunidade ou para o meio ambiente. Então, vamos iniciar nossa discussão destacando que diz-se que uma combinação estratégica constitui um equilíbrio de Nash quando cada estratégia é a melhor resposta possível às estratégias dos demais jogadores. E isso é verdade para todos os jogadores, ou seja, cada resposta é a melhor possível às estratégias dos demais. Ou seja, todo mundo tem uma resposta boa para todos. Então, esse é o cenário do equilíbrio de Nash, onde seriam perspectivas específicas onde os melhores resultados seriam para todos. Então, solucionando um jogo simultâneo por meio do equilíbrio de Nash. Então, vamos pensar num exemplo. Veja um exemplo para a gente visualizar essas características do equilíbrio de Nash. Nesse caso, nosso exemplo será o jogo de prevenção da entrada no mercado nacional. Então, vamos analisar quais são as melhores estratégias, né? A gente já analisou antigamente, no nosso encontro anterior, a gente estudou as estratégias relacionadas a como identificar estratégias estritamente dominadas e estritamente dominantes. Então, agora a gente vai analisar como é esse cenário de prevenção da entrada de um novo player dentro de um mercado nacional. Então, vamos estudar essa situação. Uma das formas de identificar o equilíbrio de Nash é fazer isso por meio da indicação da estratégia que resulta em maior recompensa ao jogador que está nas linhas, para cada uma das colunas de forma estratégica. Então, para a gente conseguir identificar o equilíbrio de Nash, eu tenho que saber exatamente quais são as estratégias que são do jogador da linha e da coluna. Então, a gente tem sempre que lembrar essa regra e conseguir visualizar onde há a convergência dessas estratégias. Então, vamos analisar uma situação prática. Então, eu tenho aqui uma situação de uma empresa, que é a que está em azul, uma entrante potencial, e eu tenho aqui o que está em vermelho, uma empresa dominante. Então, eu estou analisando a entrada de um novo player. Então, eu preciso identificar, primeiramente, a melhor resposta para a dominante. Então, sempre lembrando que a empresa que está aqui à esquerda sempre tem os seus resultados representados nas linhas. Sempre. E a entrante potencial, ela tem os seus resultados representados na coluna. Então, primeiro sempre vem na ordem a linha, depois a coluna. Então, vamos colocar aqui, fazendo uma anotação, quais seriam a melhor resposta, o melhor resultado, o melhor cenário para a empresa dominante. Eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui um outro 2, e aí aqui eu tenho um 0, ou seja, não ganho nada, mas também não perco nada. Então, eu consigo identificar aqui 3 estratégias dominantes
que estão relativas a essa empresa aqui, que é a empresa dominante do mercado. Então, identifiquei os melhores resultados das linhas, agora eu vou passar a identificar o melhor resultado para a coluna, que está aqui representada em azul. Então, eu tenho o 1 aqui, nessa coluna. Nesse aqui eu não tenho um melhor resultado possível, significativo. E eu tenho aqui um 2, que são os melhores resultados que essa empresa pode ter, 1 milhão, 2 milhões. E aí, de tudo isso que a gente está enxergando, onde que a gente consegue enxergar os melhores resultados possíveis para as duas? Aqui está o equilíbrio de Nash. Então, percebam, eu consegui identificar as estratégias dominantes em vermelho, para a empresa dominante, em azul, para a empresa em azul, e aonde eu tenho um ponto de convergência, onde eu tenho os melhores resultados possíveis para as duas empresas. Sim, tem a questão de eu ter, para a empresa dominante, um valor de 1 milhão de diferença. Eu tenho 2 milhões de resultado para a empresa dominante frente a 1 milhão de resultado da empresa potencial, mas as duas vão ganhar. Então, as duas estão tomando decisões simultaneamente e as duas conseguem um resultado possível frente a essa concorrência. Então, essa análise desses dados, feita por meio do equilíbrio de Nash, sempre busca identificar qual é o melhor resultado para as duas partes. As duas partes vão olhar para os seus resultados e ver, ah, meu Deus, aqui a empresa potencial, ela percebe, aqui eu não ganho tudo que eu gostaria, mas em compensação, eu também não perco tanto, então eu não posso ganhar sozinha, que eu tenho que ganhar em parceria. Então, mesmo que você me dissesse que não, mas eu tenho 2 ali, ó, 2 milhões, ela pode ganhar lá 2 milhões se ela explorar em grande escala. Mas não é isso que os jogos simultâneos procuram identificar. Elas procuram identificar os melhores resultados possíveis para as duas partes. Então, as empresas elas não estão disputando só, elas estão cooperando para conseguir melhores resultados. Então, a grande questão aqui é a cooperação. Então, perceba aqui, ó, o jogo de prevenção da entrada no mercado nacional. Então, o que eu tenho aqui, ó? A condição estratégica formada pelo par ordenado investe e não investe, se a empresa dominante decidir investir, o melhor que a empresa entrante em potencial tem a fazer é não exportar. Então, frente a todos esses cenários, o que é melhor a fazer? Então, de qualquer maneira, a empresa dominante ela vai investir, porque esse 2 aqui é uma estratégia visivelmente dominante. Então, é a melhor estratégia. Não tem como a entrante potencial olhar para essa situação e ignorar o fato de que investir é algo que vai trazer bons resultados. Então, a entrante potencial, ela tem que olhar, qual desses cenários eu posso me beneficiar também? Ah, é entrando aqui e na não exportação. Então, analisando esses dados, fica claro de eu conseguir enxergar onde estão as convergências entre os dois players aqui nesse mercado. Então, a ideia aqui, mais uma vez lembrando a você, é identificar o melhor cenário para os dois jogadores, quando é a hora de cooperar. Então, a ideia do equilíbrio de Nash é a de que cada jogador está adotando, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, está adotando a melhor resposta ao que os demais jogadores estão fazendo. E isso é válido para todos os jogadores ao mesmo tempo. Então, só para não ficar dúvida, gente, é a melhor resposta para o que o outro jogador está fazendo. Então, eu tenho que necessariamente considerar o que o meu adversário está fazendo para tomar essa decisão. Então, eu convido você a ler esse texto que fala do equilíbrio de Nash no mercado internacional, traz várias informações, a gente já discutiu no nosso fórum passado a respeito dessa disputa, de que seria melhor cooperar, seria melhor cada um ficar na sua, quais são as melhores decisões a tomar.
Então, selecionando entre vários equilíbrios de Nash na prática. Então, vamos analisar um ponto focal. Ou seja, eu posso ter situações em que existem mais do que um equilíbrio de Nash, ou seja, mais do que um resultado que é bom para os dois? Sim. Obviamente, na medida em que determinamos os resultados que sejam melhores para todos os agentes, abre espaço para cooperação. Nesse sentido, é preciso coordenar as suas ações para garantir o melhor resultado possível para todos. Lembra que a gente até assistiu um vídeo? Então, o melhor não é o melhor resultado para mim, é o melhor resultado para mim e para o grupo. Então, será justamente a análise da coordenação desses agentes como forma de solução cooperativa por meio do estudo do grupo focal. Um ponto focal é um elemento que se destaca de um contexto e que permite os jogadores coordenarem suas decisões em um determinado contexto onde eu tenho vários equilíbrios de Nash. Então, percebam aqui. Então, selecionando, né, um ponto focal. Então, segundo um exemplo de ponto focal, nesse caso, poderia ser um colunista especializado em uma revista internacional que fala de uma notícia da parte sobre informação. E aí ele diz assim, vai acontecer algo no mercado. Ou seja, é melhor todo mundo pensar se vai atualizar ou não o software. E vamos supor que ele diz assim, olha gente, a melhor coisa é fazer uma atualização de software. E aí as empresas que estão ali para tomar a decisão se elas vão atualizar ou não, elas precisam tomar uma decisão com relação a isso, se elas vão ou não efetivamente atualizar esse software. Então elas vão analisar e vão ver assim, vale a pena todo mundo atualizar? Se eu atualizar eu ganho, se ele atualizar ele ganha, então nós tomamos uma decisão em conjunto. E também existem casos onde não há equilíbrio de Nash. Um exemplo disso é as moedas, é o cara e a coroa. Então não é difícil perceber que no jogo de combinar moedas, que não há uma combinação estratégica que atenda aos requisitos do equilíbrio de Nash. Por quê? Porque eu tenho cara, eu tenho coroa, eu tenho cara, eu tenho coroa, eu tenho cara, eu tenho coroa. Eu não tenho como ter um meio termo. Ou é um ou é outro. Quando eu tenho jogos onde não há viabilidade de você ter uma solução que seja boa para os dois lados, e quando eu digo boa, eu não estou falando igual, eu estou falando que ela seja boa para os dois lados. Então, eu tenho um equilíbrio de Nash. Então, assim, não havendo possibilidade dos jogadores terminarem acomodados com algum tipo de solução intermediária. Nesse jogo de conflito permanente, e não há como diretamente determinar estratégias que sejam reciprocamente melhores respostas para cada jogador. Então, é um jogo de sim ou não, é um jogo binário, né? É um jogo de ou é um ou é outro e não tem como ser os dois. É como o conceito de trade-off, né? O que é um trade-off? Para tudo que eu digo sim, eu estou dizendo não para alguma coisa. Na economia existe uma teoria que se chama o custo da oportunidade, ou seja, se eu opto em investir, eu estou dizendo não para tudo que não é investimento. Então, para todo sim que eu dou, existem um monte de nãos que eu estou dando para as outras opções. Eu tenho 5 opções, eu dou sim para a primeira, ou seja, eu estou dando 4 nãos, né? Para todas as outras opções. Então, essa é a questão dos jogos que não têm equilíbrio de Nash. Então, entenda a disputa entre Rússia e Arábia Saudita no que se refere e o que está por trás da queda do petróleo. Então, aqui eu trouxe mais uma complementação dos nossos estudos, com mais uma leitura a respeito dessa conjuntura internacional, para que vocês consigam visualizar que, às vezes, o melhor é cooperar, mas os jogadores insistem em não cooperar, e isso traz sérias consequências. Lembre-se de participar do nosso fórum, de deixar sua dúvida na sala do café, de participar dos nossos encontros ao vivo. A sua participação é essencial e super importante. A gente aguarda você. Muito obrigada e até a próxima.